Eu sempre estou falando da EBD, é uma importância que tem para mim, eu faço o máximo para mim. Eu comecei a ter uma aqui, que eu fui para Salvador, que ia ser de casais, que ia pegar fogo, no bom sentido. Aí eu fui para Salvador, eu queria até que tivesse gravado para assistir depois, que eu gosto de participar. E hoje foi uma aula assim, abençoada. Então, aqueles irmãos que nunca foram à escola dominical, que participe. É um aprendizado muito bom. Hoje eu aprendi muita coisa com os irmãos e nós fazemos perguntas, os irmãos respondem, vamos ver os outros, nós aprendemos também com os acertos. Participem disso. Hoje foi sobre lamentações e nossa professora Laura aqui foi assim, pertinente aqui nas colocações dela. Eu aprendi muito e queria que ela falasse um pouquinho só. Para quem não tem, se deve agora um pouquinho do que foi passado aqui, ela vai resumir o que foi aqui. E não vamos fazer muitas perguntas, porque senão o pessoal vai ganhar uma. Mas é muito bom. Laura, Só os irmãos do Pai do Céu. Glória a Deus. Deus é bom. Hoje nós estudamos sobre o livro de Lamentações, como o irmão Zúlio já falou, e eu vou aproveitar para ler o texto rapidamente. É Lamentações 3, do 21 ao 27, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre aquilo que o povo de Israel passou. Eles foram levados cativo para a Babilônia, porque Deus fez uma aliança com Israel. Porém, em determinado momento, Israel se esqueceu da aliança que tinha sido selada com Deus. Então eles começaram a viver a vida do seu próprio jeito, satisfazendo os desejos da sua carne. E Deus começou a avisá-los para retornarem, para não se dispersarem, para não permanecerem vivendo da forma como eles estavam vivendo, porque não agradava ao Senhor. Então primeiro Deus trouxe aviso àquele povo, porém o povo não ouviu aquilo que Deus estava falando. Eu vou pedir só para parar um pouquinho por conta que eu estou me desconcentrando nesse momento. E Deus estava pedindo para o povo retornar. Então antes de Deus enviar juízo, Deus enviou aviso ao povo. Então Deus começou a avisar o povo para retornar. Só que o povo não retornou à presença do Senhor. E para que o povo voltasse ao centro da vontade de Deus, Deus teve que tomar uma decisão drástica. E essa decisão foi de fazer com que a Babilônia assumisse o governo de Israel, tomasse para si o povo de Israel. Então Israel perde uma guerra, o seu povo é morto, e quem não é morto, aqueles que sobram, são levados em exílio para a Babilônia. E aí Jeremias começa a chorar e a prantear, porque ele vê uma nação que era próspera, ele vê o templo daquela nação destruído, ele vê as ruínas, ele vê o povo morto, e agora ele, junto com uma outra quantidade pouca de gente, é levado em cativeiro para a Babilônia. E ele começa a chorar e a lamentar e a prantear, e ele percebe que aquilo acontece por causa do pecado do povo. Então ele começa a clamar por arrependimento. E aí ele começa a clamar pela misericórdia e pela graça de Deus. E Deus, em sua misericórdia, envia alívio e tira o povo do cativeiro. Mas o que nós aprendemos foi o seguinte: para não nos esquecermos de quem Deus é, para não nos esquecermos daquilo que Deus pode fazer, nós aprendemos que mesmo se estivermos no meio do cativeiro,
cativeiro, nós ainda podemos clamar, chorar e dizer: Senhor, perdoa-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, tira-nos daqui. Nós aprendemos com o povo de Israel que não precisamos esperar pelo juízo, porque Deus não está nos avisando. Retornem, voltem ao primeiro amor, lembrem-se de onde vocês caíram e me busquem novamente. Então Deus está avisando ao povo. Eu falei de manhã que a gente não precisa ficar confinado em casa novamente, porque a gente já passou por isso na pandemia, e muitos irmãos ainda não conseguiram forças para retornar à presença de Deus. Então Deus constantemente tem nos avisado: não vamos esperar o dia do juízo, não vamos esperar o dia da dor, não vamos esperar o calo apertar, não vamos esperar sermos levados a pó, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele levou Israel a posição menores do que outras nações. Então Deus pisou em Israel para que o povo retornasse ao primeiro amor, para que o povo voltasse para a presença de Deus. Precisou que Deus pisasse. Então, que como aviso, a gente não precisa que Deus pise na igreja para a gente retornar, mas que possamos nos atentar para aquilo que o Senhor já nos fala hoje. Volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança, traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E com Jeremias nós aprendemos que aquilo que nos dá esperança é o Senhor. Então Jesus precisa voltar ao centro da nossa vida, Jesus precisa voltar ao centro da nossa casa, Jesus precisa voltar ao centro do nosso louvor, da palavra, da oração. Ele precisa assumir o lugar que é dele e que nós tiramos. Ele precisa voltar a reinar, porque Ele não é qualquer um, mas Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é soberano. Então que possamos sempre nos lembrar a quem nós servimos. E o Zuri falou da questão da oração, é porque tem um vídeo da pastora Zenete dizendo que ela teve um sonho há alguns anos atrás, em que Deus dizia que em 2 anos demônios assolariam a terra. E ela disse que 2 anos depois do primeiro sonho, ela teve um segundo sonho, em que Deus dizia que os demônios já estavam assolando a terra. E os demônios diziam o seguinte: nós já tomamos boa parte, falta só um pouquinho. Mas não vai ser difícil derrubar eles não, sabe por quê? Porque eles não estão dobrando o joelho para orar. É por isso que não vai ser difícil derrubá-los, só falta um pouquinho. E nós vamos conseguir assolá-los, e nós vamos conseguir derrubar